Meu nome é Edgar e tenho meio século de vida. Durante minha trajetória, experimentei de tudo um pouco. Trabalhei em diversas áreas, pois me sustento sozinho desde os 17 anos. Isso me rendeu um bom repertório de histórias, a maioria engraçada ou, no mínimo, peculiar. Contudo, o relato que compartilho hoje foge completamente desse padrão. É, na verdade, uma das experiências mais assustadoras que vivi enquanto trabalhava para uma empresa. Essa história teve início por volta do ano 2000. Naquele período, eu morava em Pittsburgh, Pensilvânia, e tinha acabado de começar um emprego como administrador de crédito em uma empresa de aluguel. Eu estava nos meus 20 e poucos anos, uma fase complicada, pois, após abandonar a universidade e trabalhar incansavelmente por vários anos, decidi investir minhas economias, certo de que alcançaria a riqueza. Mas, ao invés disso, perdi todo o meu dinheiro em negócios ruins e agora estava em um pequeno apartamento que mal conseguia pagar. As contas se acumulavam sem parar, então encontrar um emprego com um salário decente era uma necessidade urgente. Foi então que um antigo amigo entrou em contato comigo. Ele mencionou que estava prestes a deixar seu cargo de administrador de crédito e que a empresa estava em busca de um substituto. Quando ele descreveu o trabalho, pensei de forma ingênua que a empresa alugava móveis e eletrodomésticos para eventos corporativos, imaginando que após o término do aluguel, os itens seriam simplesmente devolvidos. Achei que seria algo simples. No entanto, ao ser contratado, percebi que minha compreensão estava longe da realidade. Descobri que o verdadeiro modelo de negócios da empresa envolvia alugar itens domésticos para pessoas de baixa renda, sendo que a maioria dos clientes dependia de assistência social. Para essas pessoas, as tarifas baixas oferecidas pela empresa para o aluguel de televisores, aparelhos de som, refrigeradores e outros itens domésticos eram bastante atraentes, já que comprar esses produtos estava fora de seu alcance. Porém, esses aluguéis demoravam anos para serem quitados, e ao final, os clientes acabavam pagando de 10 a 20 vezes o valor real dos produtos. Assim, o título de administrador de crédito era apenas um nome sofisticado para um cobrador. Basicamente, minha função era recolher os itens das pessoas que não conseguissem cumprir com os pagamentos. Em outras palavras, eu era um recuperador de bens. Como você pode imaginar, essa posição me colocou em situações bastante complicadas. Em uma ocasião, uma senhora desmaiou quando precisei remover a televisão de sua sala. Em outra, um homem ameaçou me agredir com um martelo de cozinha se eu levasse seu aparelho de som. Mas a experiência mais aterrorizante que vivi nesse trabalho aconteceu em um dia de folga, enquanto eu estava na parte de trás da loja. Vale destacar que, geralmente, esse tipo de loja está localizada em bairros de classe baixa, muitas vezes problemáticos. No entanto, essas lojas também costumam estar estrategicamente próximas a estabelecimentos como casas de penhores ou lojas de bebidas populares na região. Felizmente para nós, o centro comercial onde estávamos situados não era uma área tão perigosa, mas ficava próximo a um shopping em construção. Ouvi rumores de que o vasto estacionamento do local era um terreno fértil para a atividade das gangues locais, incluindo a venda de substâncias ilícitas, roubos e tráfico de armas. Naquele dia avistei várias viaturas da polícia iluminando o estacionamento, mas nunca soube ao certo se tratava de uma operação antidrogas ou de um simples roubo nas lojas, cometido pelos viciados que perambulavam pela área. Era meu dia de folga, e o último lugar onde eu queria estar era no trabalho. No entanto, minha velha caminhonete estava com problemas no motor, e na noite anterior, após terminar o turno, fui obrigado a deixá-la na parte de trás da loja. Um colega me deu carona até em casa, mas no dia seguinte, precisei voltar à loja no final da manhã. Levei minhas ferramentas comigo, com a esperança de conseguir resolver o problema e colocar a caminhonete para rodar naquele mesmo dia. Cheguei um pouco mais tarde do que planejava, mas, por sorte, a altura da caminhonete era suficiente para que eu não precisasse usar um macaco hidráulico. Coloquei um pedaço de papelão no chão e comecei a trabalhar de imediato. Havia algumas tarefas preliminares que precisavam ser feitas antes de lidar com o problema principal. Por isso não comecei a desmontar as peças até quase o final da tarde, e ainda havia muito trabalho pela frente.
As horas passaram e antes que eu percebesse, o sol já estava se pondo. Não me lembro exatamente quanto tempo passei debaixo da caminhonete, mas recordo de estar no banco do motorista tentando fazê-la ligar. Quando saí para ajustar um cabo, ouvi passos correndo ao longe. Virei-me na direção dos passos e vi um homem magro, de aproximadamente 1,75 m de altura, correndo diretamente em minha direção. Naquele momento, além do pensamento de que era estranho alguém correr por ali, não dei muita importância. Quando ele se aproximou, acenei com a cabeça e disse: "Olá". No entanto, ao olhar seu rosto, fiquei bastante surpreso. A expressão daquele homem era de puro terror. Ele estava claramente em pânico, correndo a toda velocidade, fugindo de algo. Era um jovem de cerca de 20 e poucos anos, e ele não parecia estar em má forma. Fiquei parado e o observei correr em direção às lixeiras, onde ele desapareceu. Embora não fosse raro ver pessoas na parte de trás da praça comercial, geralmente eram viciados ou sem teto que sempre rondavam por ali. Mas aquele sujeito não se encaixava nesse perfil, e eu nunca o tinha visto antes. Tentei ignorar e voltei ao trabalho, mas não passaram nem 30 segundos antes que eu ouvisse passos novamente. Virei-me e vi outro homem correndo na minha direção. Esse era maior, provavelmente na casa dos 30 anos. Ele tinha barba e usava um boné, e algo nele era muito mais intimidante. Com 1,80 m de altura e em boa forma naquela época, eu costumava intimidar as pessoas, o que era útil no trabalho que eu fazia. Mas bastou um olhar para saber que esse não era alguém com quem eu gostaria de ter problemas. De repente, aquele homem se aproximou rapidamente e gritou bem na minha cara: "Onde ele está? Para onde ele foi?" Sem pensar muito, apontei instintivamente na direção dos contêineres de lixo, lançando um olhar para trás. Em seguida, ele ordenou que eu o levasse até lá, e sem saber bem o porquê, eu obedeci. Havia algo tão autoritário naquele sujeito que simplesmente senti que não tinha outra opção. Comecei a caminhar em direção aos contêineres, que estavam a uns 25 metros de distância, com o homem barbudo me seguindo de perto. Naquele momento, imaginei que o outro cara já tivesse fugido para o bosque atrás dos contêineres. Então pensei que bastava apontar e tudo acabaria ali. Porém, ao nos aproximarmos, percebi uma figura agachada atrás de um dos contêineres e, de repente, ouvi um sussurro: "Vá embora daqui." Mas o homem barbudo já estava a poucos metros de mim, e quando olhei de volta vi que ele estava apontando uma arma diretamente para o primeiro sujeito, cuja expressão de pânico é algo que nunca vou esquecer. Fiquei ali paralisado, como se meu cérebro não conseguisse processar o que estava acontecendo. O homem magro, que se escondia atrás dos contêineres, levantou-se hesitante e começou a caminhar na direção do barbudo, que imediatamente o agarrou e gritou: "Deite no chão." Com um movimento brusco, ele o jogou ao chão. Eu ainda estava imóvel, mas fui tirado do meu estado de choque pelo som de pneus cantando na outra extremidade da praça, a cerca de 150 metros de distância. Quando me virei para olhar, vi uma caminhonete fazendo uma curva e vindo em nossa direção a toda velocidade. Foi nesse momento que meu instinto finalmente reagiu, e eu corri para me esconder atrás da minha caminhonete. Dali pude ver quando a caminhonete parou bruscamente, a poucos metros do homem magro no chão. 3 homens armados saíram dela, 2 pelas portas e 1 pela parte traseira, e todos começaram a gritar com o sujeito no chão. Mas o que ficou gravado na minha mente foi um deles repetindo: "Você estragou tudo, cara. Você estragou tudo." 2 dos homens agarraram o sujeito magro, levantaram-no do chão e, sob a mira de armas, o arrastaram até a traseira da caminhonete, onde o forçaram a deitar de costas. Em seguida, subiram. O barbudo ocupou o banco da frente no assento do passageiro, enquanto os outros 2 ficaram na parte traseira da caminhonete de pé, com as armas apontadas para a cabeça do homem que agora estava deitado na plataforma. A caminhonete arrancou em alta velocidade, desaparecendo rapidamente de vista. Fiquei ali parado, incrédulo, tentando entender o que havia acabado de presenciar. Tudo aconteceu tão rápido após o barbudo sacar a arma que parecia uma espécie de ilusão ou um pesadelo. Quem eram esses caras? Membros de uma organização criminosa? Traficantes? Talvez agentes disfarçados da DEA?
Pensei em todas essas possibilidades, incluindo a hipótese de serem policiais, mas eles não se identificaram nem usaram algemas. Se fossem criminosos, com certeza faziam parte de uma organização, pois criminosos comuns não agem assim. Esses pensamentos rodopiavam na minha mente enquanto eu corria para dentro da loja, ansioso para contar aos meus colegas de trabalho o que acabara de testemunhar. Sinceramente, não me lembro exatamente quem estava na loja naquele dia, mas 2 deles me vêm claramente à memória: Carlos e Han. Ele era o gerente e ela a administradora. Cheguei quase hiperventilando de nervoso, e quando relatei tudo o que havia ocorrido, ambos me responderam algo como: "Nossa, que loucura!" E então voltaram às suas tarefas. Era como se não compreendessem a gravidade do que realmente aconteceu. Não é que ignorassem completamente, mas não pareciam tão surpresos quanto eu. Para mim, foi uma experiência aterrorizante, e a diferença em nossas reações me deixou perplexo. Eu tinha acabado de testemunhar o que poderiam ser os últimos momentos de vida de alguém, enquanto eles pareciam mais preocupados em fechar a loja e ir para casa. Foi então que percebi que talvez, naquele lugar esquecido por Deus, as pessoas estivessem tão acostumadas a ver esse tipo de coisa diariamente que se tornaram insensíveis. Depois de notar suas reações indiferentes, tentei recuperar a compostura e saí novamente para terminar o trabalho na minha caminhonete. Cerca de meia hora depois, vi 2 homens andando lentamente atrás dos contêineres de lixo, onde o sujeito magro havia se escondido antes. Eles começaram a procurar por toda parte, como se estivessem buscando algo ou alguém. Em seguida, avançaram em direção à vegetação e continuaram a busca até desaparecerem atrás dos contêineres, e não os vi mais. Continuei trabalhando na loja por quase 1 ano depois dessa experiência, mas nunca mais me senti à vontade. Assim que consegui um emprego melhor, decidi sair e nunca mais voltei àquele bairro. Quando tinha 28 anos, por volta de 2010, eu trabalhava no turno da noite como recepcionista em um prédio de apartamentos. No saguão, havia uma mesa onde eu controlava o acesso ao edifício, funcionando essencialmente como um tipo de segurança. Minha função era garantir que apenas moradores ou visitantes autorizados pudessem entrar com a aprovação prévia do proprietário. Meu turno ia das 10 da noite às 6 da manhã, e como você pode imaginar, a maior parte da noite era tranquila, especialmente depois da meia-noite. Eventualmente, algum morador chegava tarde, talvez um pouco alterado após uma noite de diversão, mas isso acontecia principalmente nos fins de semana, já que a maioria dos residentes trabalhava em escritórios ou em empresas próximas, pois o prédio ficava perto de um parque empresarial. Porém, houve uma noite que quebrou completamente a monotonia dos meus turnos habituais. Eu estava no meio da minha jornada, lutando contra o sono, quando notei um movimento estranho em uma das câmeras da garagem. A garagem ficava ao lado do prédio, e para acessar o interior, era necessário passar pelas portas principais que eu controlava. No entanto, naquele momento, alguém estava caminhando pela garagem em direção às escadas que levavam ao saguão. Estranhei, pois não tinha visto ninguém entrar na garagem, mas naquele dia estava realmente cansado e podia ter me distraído. A pessoa estacionou o carro, subiu as escadas e tentou abrir a porta para entrar no saguão, aparentemente sem saber que precisava da minha autorização. Através do vidro, pude ver que se tratava de um homem jovem, por volta dos 30 anos. Ele me encarou e fez gestos para que eu abrisse a porta. Ficava evidente que ele não morava ali. Então me dirigi até a entrada, aproximei-me da porta e sinalizei que ele precisava ir embora. O homem tentou explicar que estava ali para visitar um amigo e que precisava entrar. Como não havia recebido qualquer aviso sobre sua visita e não havia nenhuma nota autorizando sua entrada, para mim a resposta era clara: não. E foi exatamente isso que informei. Vendo que eu não o deixaria entrar, o homem ficou irritado e insistiu que precisava ver o amigo naquela noite. Quando recusei novamente, ele começou a bater na porta e gesticular de forma agressiva. Enquanto agitava os braços, seu suéter subiu por um instante e pude ver que ele carregava uma arma presa à cintura.
Ao perceber isso, fiquei genuinamente preocupado. A última coisa que eu queria era ser alvejado. Felizmente, o vidro era de segurança feito para resistir a disparos, pois o prédio pertencia a um banqueiro que levava a segurança muito a sério. Naquele momento, não poderia estar mais grato por isso. Notei também que ele carregava uma pequena mochila preta quase imperceptível, camuflada pela roupa. Sua paciência estava se esgotando e ele começou a me ameaçar. Eu o avisei que se não saísse imediatamente, chamaria a polícia. Quando recusei mais uma vez abrir a porta e o ameacei com a polícia, o homem puxou a arma e, antes que eu pudesse reagir, deu 2 passos para trás e disparou 3 vezes contra o vidro, na minha direção. Naquele instante agi por puro instinto, protegendo meu rosto e parte do meu corpo com os braços. Mas, ao olhar novamente para ele, percebi que estava tão surpreso quanto eu. Ele não imaginava que o vidro era à prova de balas. Imediatamente corri até minha mesa, agarrei o telefone e chamei a polícia. No entanto, quando olhei novamente, ele já havia desaparecido. Revisei as câmeras e o vi correndo escadas abaixo. Poucos minutos depois, a polícia chegou. Mostrei as imagens captadas pela câmera de segurança, dei meu depoimento e eles fizeram uma cópia do vídeo antes de saírem para patrulhar a área em busca dele. Para ser honesto, não tinha muita esperança de que o encontrassem, mas eles conseguiram. Ele foi interceptado por alguns policiais enquanto dirigia em alta velocidade. Mesmo ignorando repetidamente as ordens para parar, foi perseguido por quase 2 quilômetros até que finalmente resolveu estacionar o veículo. Mais tarde, foi confirmado que ele era o mesmo homem que atirou em mim através do vidro e foi colocado sob custódia. Mas a história não terminou aí. Após revistarem seu carro, a polícia encontrou fita adesiva, uma faca de caça, cordas e várias sacolas plásticas dentro de uma mochila preta, a mesma que ele carregava naquela noite. O que descobri depois foi verdadeiramente aterrorizante. Esse homem era o ex-namorado de um dos inquilinos do prédio, um homem de cerca de 30 anos que havia se mudado há alguns meses com seu novo parceiro, um jovem de cerca de 20 ou 22 anos. Durante o interrogatório, o suspeito admitiu que naquela noite planejava invadir o prédio e tirar a vida de seu ex e do novo parceiro dele. A última informação que tive foi que ele foi condenado por tentativa de homicídio e está atualmente cumprindo pena na prisão. Depois desse episódio, não consegui parar de pensar em quão perto esse psicopata esteve de tirar 3 vidas naquela noite, incluindo a minha. Se não fosse pelo vidro à prova de balas, essa história poderia ter tido um desfecho muito diferente. Pouco depois desse incidente, os inquilinos se mudaram e eu continuei no emprego por mais alguns meses. Contudo, após aquela noite, comecei a ter episódios frequentes de estresse. Quase todas as noites as lembranças do ocorrido me assombravam e eu não conseguia mais ficar tranquilo. Por isso, para preservar minha saúde mental, decidi procurar outro emprego. Meu nome é Julian e atualmente vivo nos Estados Unidos. Alguns anos atrás, ainda jovem, deixei a casa dos meus pais e aluguei meu próprio espaço. Naquela época, os custos estavam me sufocando, então aceitei um trabalho extra como motorista de Uber, além do meu emprego integral no comércio varejista. No varejo, eu atendia no balcão e cuidava das vendas, mas esse emprego simplesmente não me proporcionava o salário que eu precisava. E honestamente não fui esperto o suficiente para procurar algo melhor ou negociar um aumento. Naquela fase, era o que eu tinha de melhor e não queria arriscar ficar desempregado. Como muitos jovens trabalhadores hoje em dia, resolvi arranjar um segundo emprego. Eu morava em uma grande cidade e dirigia o carro mais bonito que já tive em toda a minha vida. Além disso, sempre adorei pegar a estrada, já que meu pai era caminhoneiro e às vezes eu viajava com ele. Trabalhar no Uber parecia fazer muito sentido para mim. Isso foi há cerca de 10 anos, quando a empresa ainda estava em fase inicial, mas crescendo rapidamente em todo o país. Ouviam-se histórias de pessoas ganhando salários de 6 dígitos simplesmente por transportar passageiros pela cidade, trocando algumas palavras e se divertindo um pouco.
Naquela época, todos diziam a mesma coisa. Era dinheiro fácil que se podia ganhar em grandes quantidades. Sinceramente, não posso dizer que foi isso que experimentei. Mas, embora não tenha dobrado minha renda como esperava, conseguia um valor razoável, o que para mim, naqueles dias, já era satisfatório. No entanto, esse ritmo de vida me levou a um novo nível de exaustão, tanto física quanto mental, já que eu tinha que sacrificar horas de sono para conseguir fazer turnos produtivos no Uber. Isso significava que depois de sair do trabalho no varejo por volta das 6 da tarde, eu comia algo rápido e logo em seguida começava meu turno no Uber, que ia até a meia-noite. Aprendi rapidamente que trabalhar depois desse horário era arriscado. O tipo de gente que você não queria em seu carro começava a aparecer. E vale lembrar que naquela época o Uber não tinha os protocolos que tem hoje. Não era incomum que situações bastante estranhas acontecessem no banco de trás dos carros. Naquela noite, eu já estava há cerca de 6 meses nesse ritmo e havia aprendido a lidar com turnos duplos. Sabia quais eram as áreas com maior demanda para passageiros e como fazer uma rotação rápida entre as paradas para voltar às regiões centrais da cidade. Havia um local no centro onde eu costumava estacionar durante minhas pausas, estrategicamente posicionado perto das principais áreas de interesse da cidade para pegar clientes. Era um hospital onde eu aproveitava para verificar o celular, comer algo rápido e usar o Wi-Fi, sem me preocupar com o trânsito. Também havia várias opções de fast food e lojas de conveniência por perto, o que me ajudava a me manter alerta durante as pausas. Às vezes eu estava tão exausto que entre um serviço e outro tirava um cochilo rápido de 10 ou 15 minutos para não acabar dormindo ao volante. Voltando àquela noite, eu estava no fim de um ciclo extenuante, definitivamente à beira do limite. Fiz minha rotina habitual enquanto esperava por um cliente. Era uma noite incomumente lenta e com poucos passageiros, eu realmente não sabia o que fazer. Decidi que ganharia mais dinheiro mais tarde, mas por enquanto precisava de uma pequena pausa. Então comprei uma bebida energética em uma máquina no saguão, bebi no carro e tentei me manter acordado, sentado no banco do motorista. Coloquei minha playlist favorita, mas o cansaço me venceu e eu acabei apagando ali mesmo. Não dormi por muito tempo, mas foi um daqueles descansos catatônicos profundos. Sabe quando você desmaia de sono com a boca aberta, babando e roncando? Apesar de ser um sono necessário, há algo que realmente detesto: a sensação de acordar quando você sabe que não deveria ter adormecido. Nesse momento, meu cérebro começa a trabalhar demais e eu fico completamente desorientado, sem saber onde estou, quem sou ou o que sou. E foi exatamente assim que acordei, perdido no meio de um sonho profundo. Meu desconforto começou porque minha cabeça estava em um ângulo estranho. Soltei um gemido meio abafado ao voltar ao mundo real e percebi que ainda estava dentro do meu carro, ainda era noite, e a mesma playlist tocava nos alto-falantes. Olhei para o relógio e vi que só tinha passado uns 15 minutos. Respirei fundo, ajeitei-me no assento, e mesmo que não tenha sido o cochilo mais longo, foi reparador, isso eu não posso negar. Verifiquei meu telefone e vi que não tinha perdido nada, mas notei que havia um cliente próximo que eu poderia atender para ganhar uns trocados. Tomei mais um gole do meu Red Bull, olhei ao redor e depois nos retrovisores. Foi então que algo estranho me chamou a atenção. No espelho retrovisor, vi que havia alguém sentado no banco de trás, bem no meio. Quando nossos olhos se encontraram, ficamos em silêncio por alguns segundos. Virei-me para ter certeza e lá estava ele, um homem sentado a menos de 30 centímetros de distância. Ele tinha um leve sorriso no rosto e acenou para mim, como se estivesse reconhecendo que eu tinha dormido, quase como um cumprimento amigável. Isso me deu um certo susto, mas mantive a calma antes de tirar conclusões precipitadas. Estava prestes a perguntar o que ele fazia no meu carro quando olhei para baixo e vi o aplicativo do Uber aberto no telefone dele. Estava estacionado em frente a um hospital, então esse cara deve ter saído de um desses prédios, provavelmente vagando por aí, prestes a chamar uma corrida, e o telefone o guiou até mim. Naquele momento, voltei a ter clareza e o pânico passou. Então perguntei: "Olá, o que você está fazendo no meu carro?" Ele não respondeu,
apenas desviou o olhar para o chão e depois para o teto, evitando contato visual direto. Virei-me para ter certeza e lá estava ele, um homem sentado a menos de 30 centímetros de distância. Depois, olhou para o telefone, mas continuou em silêncio. Então continuei. Você está querendo que eu te leve para algum lugar? Ele acenou com a cabeça e isso me fez perceber que pelo menos ele era meio normal. Relaxei e pensei, bem, eu realmente cochilei no carro. Então disse que ficaria feliz em levá-lo aonde ele quisesse, desde que ele não me avaliasse mal. Também não queria que ele mencionasse que me encontrou dormindo no carro. Rimos disso. Então ele disse que queria ir para o centro da cidade, e eu perguntei exatamente onde. Ele deu algumas instruções vagas, mas mencionou que era perto de um antigo bar de música que fechou há alguns anos. Então comecei a dirigir e perguntei seu nome. Ele respondeu que se chamava Edgard. Iniciamos uma breve conversa e ele mencionou que ao entrar no meu carro, estava prestes a falar comigo, mas me viu roncando e decidiu esperar até que eu acordasse. Agradeci por ele não ser um esquisito e confessei que quase enlouqueci antes de ver o aplicativo do Uber aberto no telefone dele. Mas então, olhei para o meu próprio telefone e percebi que, na verdade, eu não estava conectado, e esse cara nunca havia pedido uma corrida pelo aplicativo. Também não havia me registrado para pegar ninguém. Nesse momento, virei para ele e disse: Ei, acabei de perceber que essa corrida não está registrada. Você pode me encontrar no aplicativo rapidinho? Foi aí que ele começou a me zombar, olhando pela janela e dizendo que não pagaria por isso. Ri, acreditando que ele estava brincando, mas logo percebi que ele estava falando sério. Foi então que me virei para ele e, pela primeira vez, realmente o observei. Naquele instante, percebi o grande erro que havia cometido. Ele não estava vestido como um profissional, nem algo do tipo. Estava sujo, com roupas rasgadas e usando apenas um sapato. Notei que ele estava bastante queimado de sol e tinha uma mochila suja ao lado. Pensei, isso não pode ser verdade. Enquanto eu dormia, esse vagabundo entrou no meu carro. Ao olhá-lo novamente, vi que ele usava uma pulseira de papel, daquelas que colocam no hospital ao dar alta a um paciente. Talvez esse homem tenha sofrido uma overdose atrás de uma lata de lixo. Foi atendido no hospital e agora estava conseguindo uma carona grátis para casa. Tudo isso porque eu dormi como um idiota e não consegui manter os olhos abertos. Eu ainda não conseguia acreditar que não percebi que ele era um vagabundo. É exatamente disso que falo quando menciono aquele estado de limbo sonolento ao acordar de repente. Sacudi a cabeça de um lado para o outro, passei as mãos pelo rosto, liguei a seta e comecei a virar o carro na próxima saída. Ao notar isso, ele perguntou para onde eu estava indo e eu respondi: nem pense que vou te levar de graça pela cidade. Agradeça por eu não estar chamando a polícia. Tirei meu telefone do bolso e mostrei para ele, para que visse que eu falava sério. Então ele respondeu: você tem sorte de que eu não tirei os cadarços dos meus sapatos e te estrangulei enquanto dormia. Antes que eu pudesse reagir, senti suas mãos ásperas ao redor do meu pescoço. Instintivamente tirei minha mão do volante e tentei me soltar, mas não consegui. A única coisa que pude fazer foi colocar um dedo sob a palma dele, criando um pequeno espaço para respirar. O pânico começou a me dominar ao perceber que quase 1 minuto havia passado e eu ainda não conseguia me soltar, enquanto ele me estrangulava e me sufocava com o fedor insuportável que emanava dele. Olhei pelos retrovisores e percebi que estava em um trecho completamente deserto da estrada, então pisei no freio com força. Edgard foi lançado para frente, já que eu estava com o cinto de segurança, mas ele não. Finalmente meu pescoço estava livre e aproveitei o momento para respirar profundamente. Ele tentou se lançar sobre mim novamente, mas dessa vez eu estava preparado e começamos a lutar dentro do carro. Em um momento ele me acertou um soco no rosto, ao que respondi com um golpe igualmente forte. Quando ele tentou me agarrar pelo pescoço de novo, não permiti. Durante a briga, consegui alcançar meu telefone e ligar para o 911. Ela me olhou surpresa e descreveu o homem perguntando se era o mesmo. Eu confirmei. Então ela me contou que aquele homem havia chegado ao hospital por uma overdose alguns dias antes,
Mas naquela noite ele arrancou os tubos e fugiu, roubando sua carteira e celular. Naquele instante tudo fez sentido, e percebi o quanto fui ingênuo. Como não pensei nisso antes? O celular que o vagabundo tinha nas mãos era o da enfermeira, e suas coisas deviam estar naquela mochila velha. Depois disso, liguei novamente para o 911 e fiz o relatório completo, já que na primeira chamada não consegui explicar tudo. Não sei se a enfermeira conseguiu recuperar suas coisas, mas desde aquele dia fiquei muito mais atento durante minhas noites de Uber. Trabalho durante a noite como oficial de segurança. Minha principal função é realizar visitas a diversos prédios empresariais, cujos proprietários contratam a empresa onde atuo para garantir a segurança de suas instalações. No decorrer do meu turno, percorro esses edifícios várias vezes ao longo da noite para assegurar que tudo esteja em ordem e que o local permaneça seguro. Sinceramente, meu trabalho é extremamente tedioso e repetitivo, como você pode imaginar. Não há nada mais aborrecido e solitário do que um edifício de escritórios à noite, pois não há ninguém por perto e praticamente nada acontece. Minhas tarefas se resumem a caminhar ao redor dos pontos de entrada dos prédios, verificando se estão devidamente trancados e protegidos, e só isso. Carrego comigo as chaves de todos esses locais, caso precise entrar, mas nos 6 meses em que estive trabalhando nesse turno noturno, nunca precisei acessar um único prédio. No entanto, tudo mudou em um dos turnos que tive há 3 semanas. Naquela noite, cheguei ao meu 3º prédio, um edifício de escritórios administrativos. Era um dos menores, com apenas 4 andares. Como em todas as noites, fiz minhas rondas ao redor do perímetro, iluminando as janelas com minha lanterna para garantir que estivessem intactas e testando as fechaduras das portas para verificar se estavam completamente trancadas. Aproximei-me da entrada principal, assegurei-me de que estava bem fechada e em seguida contornei o edifício para verificar a parte de trás. Esse é sempre o último passo da minha inspeção antes de seguir para a próxima propriedade em minha ronda noturna. Após concluir essa etapa, estava pronto para seguir em frente, mas a noite parecia ter outros planos para mim. Quando finalmente alcancei a parte de trás do prédio, inspecionei a porta e, para minha surpresa, ela estava não apenas destrancada, mas também entreaberta. Fiquei paralisado por um instante. Essa era a primeira vez que algo assim acontecia em todo o tempo que eu estava nessa função. Nunca havia enfrentado uma situação desse tipo antes. Contudo, fui treinado para lidar com ocorrências assim, então sabia exatamente qual era o protocolo a ser seguido. Eu tinha plena consciência de que precisava entrar no prédio, embora estivesse um pouco ansioso, sem saber o que poderia encontrar. Esperava que fosse apenas um descuido de algum funcionário, talvez alguém novo que tivesse saído às pressas e esquecido de fechar a porta corretamente. No entanto, essa possibilidade parecia remota, considerando que os proprietários desse edifício em particular eram bastante rigorosos em relação à segurança. Resoluto, entrei no prédio e comecei a me mover pelos corredores, procurando avançar devagar enquanto iluminava cada sala com minha lanterna, de cima a baixo, prestando atenção especial nos cantos, embaixo das mesas e atrás das prateleiras, locais que um intruso provavelmente escolheria para se esconder. Mas não encontrei nada. Gastei um bom tempo na busca, especialmente porque estava nervoso, mas percorri os 4 andares do edifício sem notar qualquer coisa fora do comum. Tudo parecia estar em ordem. Depois disso, voltei à porta que estava aberta, retirei o aviso de inspeção e a fechei atrás de mim, sentindo-me aliviado por não ter encontrado nada estranho. Prossegui com minhas rondas noturnas, inspecionando os demais prédios que estavam no meu itinerário, completando assim mais uma noite de trabalho sem incidentes. Contudo, após verificar que tudo estava em ordem nas outras propriedades, decidi retornar ao edifício de escritórios por onde havia passado anteriormente, só para garantir que tudo estava em perfeita condição. Levei minha caminhonete até o estacionamento, desci e caminhei novamente ao redor do prédio.
Queria fazer isso mais uma vez para ter certeza de que tudo estava em ordem. E estava certo de que logo terminaria. Mas, para minha surpresa, a mesma porta traseira estava novamente destrancada e aberta. Nesse ponto estava extremamente confuso, já que me assegurei de que apenas o proprietário, o responsável e eu tínhamos as chaves. Mais uma vez entrei no prédio. Lá dentro, todas as luzes estavam apagadas. Comecei a verificar cada escritório, examinando de cima a baixo. Desta vez, inclusive, chamei várias vezes para ver se havia alguém presente. Mas durante toda a minha inspeção, não vi nem ouvi nada fora do normal. Voltei à parte de trás e percebi que a porta agora estava fechada. Eu não a havia trancado ao entrar, mas naquele momento a porta estava trancada e o tijolo que havia sido usado para mantê-la aberta havia sumido. Essa era a primeira vez que eu precisava entrar em um prédio desde que comecei a trabalhar ali. Então não era de se surpreender que estivesse um pouco assustado naquele momento. Estava claro que eu não estava sozinho. Decidi abrir a porta para sair e trancá-la novamente, mas ao tentar abri-la, não consegui. Tentei várias vezes puxar a porta, já que ela abria para dentro, mas foi em vão. Parecia que alguém a segurava do lado de fora. Comecei a perguntar quem estava ali, mas não obtive resposta. Então me preparei para puxar com toda a força, para que se alguém estivesse segurando, fosse puxado com um impulso. No entanto, ao fazer isso, caí desajeitadamente para trás, batendo na parede e quase indo ao chão, pois quem quer que estivesse segurando a porta a soltou naquele instante. Levantei-me rapidamente e corri para fora, iluminando a área com minha lanterna, mas não avistei ninguém. Tentei ouvir se havia alguém correndo ou se escondendo, mas não havia som algum. Estava completamente desorientado. Então, olhei ao redor e, de repente, tudo ficou escuro. Dei um salto de susto, mas logo percebi que era um apagão, afetando não apenas o prédio, mas toda a área ao redor. Tudo ficou mergulhado na escuridão. Nesse momento, o medo realmente tomou conta de mim. Fechei a porta o mais rápido que pude e corri para a segurança da minha caminhonete. Liguei o motor e saí de lá o mais rápido possível, não sem antes enviar uma mensagem ao meu chefe para relatar o ocorrido. No dia seguinte, liguei para o prédio de escritórios para verificar se algo importante havia desaparecido ou se algum roubo havia ocorrido. Mas a resposta foi negativa. Tudo estava em ordem, sem sinais de que alguém tivesse estado lá. Foi uma experiência verdadeiramente assustadora. E nunca descobri o que aconteceu naquela noite, mas desde então, nada parecido voltou a acontecer. E até o momento, tudo permanece normal. Fui taxista por muitos anos, e foi assim que consegui manter minha casa e proporcionar uma vida decente para minha família. Lembro que, naquela época, costumava trabalhar até muito tarde da noite, muitas vezes até altas horas da madrugada, especialmente nos períodos em que precisava quitar a hipoteca da minha casa. Em algumas ocasiões, eu chegava a amanhecer prestando serviço. Felizmente, aqueles eram tempos mais tranquilos. Moro em uma cidade turística no México e os turistas eram meus principais clientes, a maioria deles americanos, que adoravam aproveitar a vida noturna da cidade. Particularmente, esses eram meus clientes favoritos, pois sempre deixavam boas gorjetas em dólares. O que vou relatar aconteceu em uma dessas noites em que trabalhava até tarde. Já passava da meia-noite quando ocorreu. Naquela noite eu tinha acabado de deixar um casal de turistas em um hotel próximo e, enquanto guardava o dinheiro da corrida na minha carteira, percebi que um homem se aproximava do meu carro. Ele se dirigiu até minha janela e me perguntou se eu ainda estava de serviço. Com a boa gorjeta que havia recebido dos clientes anteriores, eu já havia garantido a noite e estava pensando em ir para casa, pois estava bastante cansado. No entanto, não quis deixar passar a oportunidade de fazer mais uma corrida e ganhar um extra. Então respondi que sim. O homem era alto, robusto e barbudo, aparentando ter uns 30 e poucos anos, talvez 40 no máximo. Mas não parecia ser uma pessoa má, então não senti nenhuma desconfiança. Assim que disse que estava disponível, ele pediu que eu esperasse alguns minutos enquanto ele buscava sua esposa.
Respondi que não havia problema. Após cerca de 5 minutos, notei que ele voltava e trazia uma mulher nos braços. Ela parecia muito magra e dava para perceber que tinha alguma doença ou deficiência. Embora jovem, ela estava dormindo. Achei estranho que ele não a trouxesse em uma cadeira de rodas, mas não quis questionar o motivo. Afinal, isso não era da minha conta. Meu trabalho era prestar um serviço, não me intrometer na vida dos outros. Então permaneci em silêncio. Conduzi o táxi pela avenida em direção ao endereço que o homem me forneceu. Ele explicou que estavam indo para a casa da mãe dela, para que a filha pudesse ficar sob seus cuidados por alguns dias, pois a saúde dela havia se complicado um pouco. Preferia que ela estivesse com a mãe até se sentir melhor. Ele então me contou que a esposa tinha uma doença que a deixou com uma deficiência, impedindo-a de andar. Naquela noite ela estava se sentindo um pouco mal e ele precisou administrar sua medicação, que a fazia dormir profundamente. Nesse momento, realmente senti compaixão por aquele homem. Imaginei o quão difícil devia ser para ele ver sua esposa naquela condição. Lancei um olhar rápido pelo retrovisor e vi que a mulher estava recostada em seu ombro, ainda dormindo. Durante todo o trajeto, a mulher permaneceu adormecida, e quando estávamos prestes a chegar ao destino, passamos em frente a uma farmácia. Ele então me pediu para parar por um momento, pois precisava comprar os remédios da esposa. Concordei sem problemas, mas deixei claro que o taxímetro continuaria rodando. Ele respondeu que isso não seria problema, que pagaria a diferença e que seria rápido. Permaneci no carro esperando enquanto o homem entrava na farmácia, mas os minutos começaram a se acumular e ele não aparecia. Então virei-me para olhar para sua esposa, esperando que ela acordasse, mas ela continuava profundamente adormecida. Quando uns 15 minutos se passaram e o homem ainda não havia retornado, tentei falar com a senhora no banco de trás, na esperança de acordá-la, mas ela não reagiu. Mais 10 minutos se passaram e ainda não havia sinal do homem. Decidi sair do carro, aproximei-me do banco de trás e comecei a tentar acordar a mulher, mas ela não despertava. Foi então que, em um momento, ela abriu os olhos brevemente e disse: "Ele não vai voltar", antes de voltar a dormir. Naquele instante, senti-me tanto confuso quanto irritado. Como assim ele não vai voltar? Tentei acordá-la novamente, mas ela continuou dormindo. Sem resposta, caminhei até a farmácia em busca do marido e, ao entrar, descrevi o homem à atendente e perguntei se ela o havia visto. Ela confirmou que sim, mas que ele apenas comprou um pacote de biscoitos e saiu. Isso só aumentou minha confusão. Que tipo de homem faria isso? Como alguém deixa sua esposa doente sozinha com um estranho? Estava profundamente irritado e, ao mesmo tempo, desesperado, sem saber como proceder. Voltei ao carro e tentei mais uma vez acordar a mulher, mas sem sucesso. Pior ainda, ao tocá-la, percebi que sua pele estava fria e, quando acendi a luz interna do carro, notei o tom pálido de sua pele. Imediatamente levantei sua mão e procurei por um pulso, mas não havia nada. Coloquei meus dedos em seu pescoço e ainda nada. Aquela mulher havia falecido. Naquele momento senti um nó no estômago. Coloquei as mãos na cabeça e comecei a andar de um lado para o outro, tentando compreender a gravidade da situação em que estava envolvido. Aquela senhora havia morrido no meu táxi e o marido dela havia desaparecido completamente. Quando finalmente consegui pensar com clareza, fiz a única coisa que me pareceu sensata: chamei a polícia. Quando os agentes chegaram, uma ambulância levou o corpo da mulher, enquanto eu fui acompanhado pelos policiais até a delegacia mais próxima para prestar depoimento. Uma vez lá, começaram a me interrogar, como é normal em situações desse tipo. Estava muito nervoso porque sabia que era o principal suspeito, ou pelo menos pensava assim. Expliquei em detalhes tudo o que havia acontecido naquela noite, onde os encontrei, o que o homem me disse, o estado da mulher, a farmácia onde o deixei, tudo minuciosamente. E também mencionei que a senhora me disse que ele não voltaria. Naquele momento, os policiais se entreolharam, já que eram 2 os agentes que me interrogavam. Então, um deles pediu que eu explicasse exatamente o que a senhora havia me dito e quando isso aconteceu. Eu relatei que, ao perceber que o marido dela não retornava, tentei acordá-la, e em certo momento, ela abriu os olhos
e me disse que ele não voltaria. Foi então que saí para procurá-lo e constatei que ela estava certa. Mais uma vez, os policiais trocaram olhares, e foi aí que me informaram que isso seria impossível, pois aquela mulher estava morta havia pelo menos 7 horas. Naquele instante senti um calafrio percorrer meu corpo, mas argumentei que talvez o legista estivesse errado, pois eu tinha absoluta certeza de que aquela mulher abriu os olhos e falou comigo, dizendo que seu marido não voltaria. E eu estava tão certo quanto ao fato de que os olhos dela eram azuis. Os policiais estavam visivelmente surpresos e tão confusos quanto eu, e pela forma como reagiram, eu podia perceber que eles sabiam que eu estava dizendo a verdade. Eles me mantiveram na delegacia até a manhã seguinte, quando finalmente encontraram o paradeiro do homem, que realmente era o marido dela, mas que aparentemente estava em estado de choque ou algo assim. Aparentemente, a morte da esposa havia abalado tanto seu julgamento que ele não soube como lidar com a situação. Ele confirmou aos policiais que sua esposa havia falecido às 18 horas e explicou que simplesmente não sabia o que fazer com o corpo e por isso agiu daquela forma. Disse que não queria vê-la morta daquela maneira. Isso me deixou profundamente abalado, porque tenho certeza absoluta de que aquela mulher abriu os olhos e falou comigo, e de fato, seus olhos eram azuis, como o marido confirmou. Mais tarde, o legista, ao realizar a autópsia, concluiu que a mulher faleceu por causas naturais, complicações decorrentes de sua doença. Então, o marido não enfrentou acusações de homicídio, embora eu tenha ouvido que ele provavelmente precisaria de terapia psicológica. Depois que tudo foi esclarecido, finalmente pude ir para casa, mas fiquei muito perturbado com toda aquela situação, principalmente pelo fato de que aquela mulher falou comigo depois de estar morta. Isso era algo que não conseguia tirar da cabeça, e a verdade é que levou muito tempo para eu conseguir superar. Hoje em dia já não trabalho mais como taxista. Agora tenho meu próprio negócio de venda de peças de reposição, que sustenta a mim e a minha família. Porém, nunca vou esquecer os anos em que fui motorista profissional e todas as histórias que acumulei nessa época da minha vida. Mas, sem dúvida, essa foi a experiência mais assustadora que vivi em meus anos de taxista noturno. Há cerca de 10 anos, quando eu tinha 40, consegui um emprego como zelador em um shopping center. Minha função era limpar o shopping após o fechamento, para garantir que estivesse impecável na manhã seguinte. A maior parte das minhas noites era passada limpando a praça de alimentação, cuidando dos banheiros e limpando as entradas das lojas. Certa noite, enquanto varria o chão na praça de alimentação, ouvi uma tosse vinda de algum lugar. Olhei ao redor da área, que estava pouco iluminada, mas não vi ninguém. Naquele momento não pensei em nada sobrenatural, pois lembrei que, ao longo dos anos trabalhando ali, ocasionalmente encontrei pessoas que haviam se escondido no shopping para tentar passar a noite como parte de algum desafio. Supus que isso pudesse ser o caso, mas como não vi ninguém e não ouvi mais nenhum ruído, continuei limpando. Imaginei que se alguém estivesse realmente tentando passar a noite ali, acabaria aparecendo em algum momento, a menos que permanecesse escondido o tempo todo. Cerca de 15 minutos se passaram e eu estava limpando as mesas quando de repente um estrondo me assustou. Levantei a cabeça e vi que uma mesa havia caído no chão com as cadeiras ao redor derrubadas. Caminhei, incrédulo, em direção ao local onde os objetos estavam no chão. Isso aconteceu próximo à borda da praça de alimentação. Não havia ninguém por perto. Então decidi ir um pouco além da praça para ver se conseguia avistar alguém fugindo ou se escondendo. Mas não encontrei ninguém. Estava prestes a retornar para a praça de alimentação quando de repente ouvi o som de água corrente no banheiro feminino. Todas as pias dos banheiros do shopping tinham sensores de movimento, então isso só podia significar que havia alguém lá dentro. Imediatamente tive a sensação de que havia encontrado o responsável pelo que estava acontecendo. Entrei lenta e silenciosamente no banheiro feminino, e quando virei a esquina em direção às pias, a água parou de correr abruptamente, mas não havia ninguém. Revisei minuciosamente o local, verificando cada cabine, e não encontrei ninguém.
Convenci-me de que se tratava de um sensor defeituoso e decidi solicitar manutenção para que fosse consertado o quanto antes. No entanto, de maneira bastante estranha, enquanto me afastava do banheiro, ouvi novamente o som de um dos sensores da pia sendo ativado. Dessa vez, decidi não voltar ao banheiro. Em vez disso, retornei à praça de alimentação, sentindo-me confuso e um pouco assustado. Passei o restante da noite como de costume, terminando minhas tarefas de limpeza e tentando não pensar muito nos eventos daquela noite. Alguns dias depois, recebi um e-mail do departamento de manutenção informando que não havia nada de errado com o sensor da pia e que ele estava funcionando normalmente. A partir de então, pelo menos uma vez por semana, eu ouvia a água correr na pia daquele banheiro durante o restante do tempo em que trabalhei no shopping. Simplesmente aceitei que não estava sozinho naquele shopping à noite e tanto eu quanto o colega que cobria o turno nos fins de semana evitávamos aquele lugar. Nunca mais tive incidentes como o das cadeiras e mesas derrubadas na praça de alimentação. Felizmente, aquele espírito ou o que quer que fosse que habitava o shopping aparentemente decidiu permanecer no banheiro feminino para sempre. Isso aconteceu em 2016, quando eu trabalhava como segurança em uma transportadora localizada na Castelo Branco. Meu nome é Cláudio e hoje tenho 46 anos. A área ao redor era desolada, com nada além de estradas, trilhos de trem e campos em todas as direções. É incrível, porque mesmo agora, enquanto conto essa história, parece que tudo aconteceu ontem. E meu coração começa a bater forte novamente. Era uma noite de inverno e eu precisava fazer a ronda sozinho. O pátio da empresa era imenso, cercado por alambrado de todos os lados. Após cerca de 20 minutos andando pelo terreno, voltei correndo para a guarita. Assim que fechei a porta, vi algo através da janela. Uma sombra distante, mas claramente com forma humana. Não havia como ignorar aquilo. Eu precisava fazer meu trabalho. Peguei o bastão de segurança e uma lanterna potente que iluminava centenas de metros à frente e comecei a caminhar em direção à sombra. Conforme eu me aproximava, sinalizei com a lanterna, esperando que a pessoa soubesse que eu a tinha visto e que não queria causar problemas. No entanto, algo estranho aconteceu. A figura não se movia. Quanto mais eu me aproximava, mais imóvel ela permanecia. Continuei a caminhada, iluminando a luz um pouco de lado, até que decidi direcioná-la diretamente para a sombra. E foi aí que tive uma grande surpresa. A luz da lanterna atravessou a figura e atingiu uma árvore que estava atrás dela. Percebi naquele instante que aquilo não era uma sombra projetada por outra coisa. Fiquei paralisado, sem entender o que estava acontecendo. Um arrepio percorreu minhas costas, e eu sabia que o que estava vendo não era algo comum. Era algo assustador. Eu estava sozinho no meio do campo, apenas com a lanterna e o bastão, e sabia que havia algo à minha frente que não pertencia a este plano. Decidi então ficar parado e acender a lanterna novamente. Quando o fiz, a sombra desapareceu. Mas assim que tirei a luz, ela reapareceu. Uma silhueta totalmente escura, mais escura que as próprias sombras. Comecei a andar lentamente de volta para a guarita, sem nunca virar as costas para a figura, mantendo meus olhos nela o tempo todo. Quando finalmente cheguei à guarita, ainda olhando para ela, em um instante, a sombra simplesmente desapareceu. Foi nesse momento que calafrios me fizeram entender que o que eu estava vendo definitivamente não era algo bom. Embora eu já tivesse estado em lugares onde encontrei coisas inexplicáveis, nunca tinha sentido medo antes. Na verdade, já passei por situações estranhas várias vezes, mas nunca senti tanto medo como naquela noite. Meu nome é Daniel, tenho 38 anos e trabalho como vigilante há 5 anos. Sou de Piracicaba, São Paulo, e minha rotina envolve circular de moto pelas ruas, vigiando casa por casa. Faço o turno da noite e durante todo esse tempo nunca havia vivenciado nada relacionado ao sobrenatural. Para ser sincero,
Nunca me preocupei muito com esse tipo de coisa, até que a pandemia chegou e virou o mundo de todos nós de cabeça para baixo. Perdi alguns familiares e sei que essa mudança não afetou apenas a mim. A vida de muitas pessoas foi marcada para sempre. Em várias ruas, as pessoas que costumava ver simplesmente não estavam mais lá, e em cada esquina faltavam rostos familiares. Em quase todos os bairros, as pessoas enfrentavam seus próprios desafios. Há um bairro em que trabalho que possui uma grande população de idosos e foi um dos mais afetados, com muitas perdas em suas famílias. Nesse bairro, há uma praça grande, cheia de brinquedos para crianças e aparelhos de ginástica, instalados pela prefeitura para promover a saúde dos moradores. Essa praça costumava estar sempre cheia. Inclusive, eu cheguei a ir lá com minha família em um dia de folga, e havia muitas pessoas passeando com seus cães, famílias brincando com as crianças e gente utilizando os aparelhos de ginástica. Mas durante a pandemia, não se via ninguém nas ruas, muito menos na praça. Era uma terça-feira à noite por volta das 11 horas. Eu gostava de ficar próximo à praça, pois conseguia me esconder e passar despercebido, além de ter uma boa visão de toda a área ao redor. Conseguia ver todas as ruas ao redor da praça, bem como a própria praça. E foi assim que levei o maior susto da minha vida. Estava parado em cima da minha moto, fumando um cigarro e assistindo alguns vídeos no YouTube para passar o tempo. Tudo estava em um silêncio desconfortável, quando um barulho agudo de ferro chamou minha atenção. Você conhece aquele som que as correntes fazem quando um balanço de criança é empurrado? Foi exatamente esse som que ecoou por toda a praça. Eu olhava ao redor, tentando descobrir de onde vinha o barulho, mas não conseguia ver ninguém. A praça estava completamente deserta. Por um momento, o som parou, mas logo em seguida voltou. Desci da moto para tentar uma visão mais ampla, já que as árvores ao meu redor atrapalhavam minha visão. Atravessei a rua e subi na calçada ao lado dos aparelhos de ginástica instalados na praça. Para meu espanto, vi claramente um dos balanços se movendo, indo para frente e para trás, como se alguém estivesse o empurrando. Fiquei paralisado, observando aquilo acontecer bem diante dos meus olhos, mas por mais que eu olhasse ao redor, não havia ninguém ali. Só consegui me mover quando a ponta do cigarro queimou meus dedos. No mesmo instante, o balanço parou e eu pude ouvir meu coração batendo forte no peito. Quando dei um passo para trás, tentando sair dali, um dos aparelhos de ginástica ao meu lado começou a se mover também. Primeiro, de forma sutil, mas logo em seguida com uma força descomunal. Minha única reação foi sair dali o mais rápido possível. Corri em direção à minha moto, liguei o motor e acelerei sem olhar para trás. Sem dúvida, aquela foi a pior noite da minha vida e nunca mais parei naquela praça novamente. Sempre que passo por lá, evito olhar muito, com medo de ver algo que não quero. Talvez eu esteja falando besteira, mas acredito que as muitas perdas naquela região durante a pandemia podem ter deixado algo para trás. Alguém que não partiu completamente. Desde aquela noite, graças a Deus, nunca mais experimentei nada parecido. Tudo aconteceu há alguns anos, quando eu recém havia me casado e comecei a trabalhar como vigia noturno em um hospital próximo. Claro, vou manter o nome desse hospital em segredo para não comprometer meu emprego. Parte das minhas funções incluía fazer rondas pelos corredores, fechar portas que estavam abertas e apagar as luzes que ficavam acesas. Já na primeira semana, comecei a notar algumas coisas estranhas. Em várias ocasiões, as luzes se acendiam sozinhas e as portas que eu havia fechado voltavam a se abrir. Tudo isso sem nenhuma explicação aparente. O mais intrigante era que não havia correntes de ar ou outras pessoas por perto que pudessem causar isso. Em uma noite que parecia ser apenas mais uma como qualquer outra, algo aconteceu que mudou minha percepção sobre o paranormal. Eu estava seguindo pelos corredores, realizando minhas rondas, quando, ao passar em frente a uma das portas, ouvi gemidos baixos. Isso não seria estranho em um hospital, onde é comum ouvir pessoas chorando ou se lamentando.
Mas essa sala específica era a sala de arquivos, onde apenas documentos dos pacientes eram guardados, e naquela hora não deveria haver ninguém lá dentro. Curioso, encostei o ouvido na porta para tentar ouvir melhor o som que vinha de dentro. Foi então que um som estridente, como se algo pesado estivesse sendo arrastado, me fez abrir a porta. No entanto, o que encontrei foi apenas o mais profundo vazio. Assim que acendi a luz, vi um pequeno rolo de fita isolante rolando pelo chão. Isso não me assustou de imediato. Pensei que poderia ter caído quando abri a porta. Mas algo chamou minha atenção naquele momento. Um cheiro estranho que não fazia sentido para mim. Aquilo realmente não se encaixava. Resolvi ignorar e continuei com minha ronda. Mais tarde, naquela mesma noite, durante uma pausa, fui para uma área externa onde os funcionários costumavam se reunir. Lá, encontrei uma senhora que trabalhava há muitos anos no hospital. Como já tínhamos uma certa amizade, decidi contar a ela o que havia acontecido naquela noite. Ela ouviu minha história com uma expressão serena, como se não fosse nada de extraordinário. Mas o que ela me contou em seguida deixou tudo ainda mais assustador. Ela disse que, antigamente, aquela sala de arquivos fazia parte de uma antiga ala psiquiátrica do hospital, onde os pacientes mais perturbados eram tratados. Segundo ela, o quarto ficou interditado durante anos até decidirem transformá-lo em uma sala de arquivos. A senhora me confessou que evitava limpar aquela sala, pois jurava ter visto uma mulher vestida de preto entrando lá, mesmo quando a porta estava fechada. Seja lá o que fosse, aquilo não parecia ser algo bom. Depois de ouvir essa história, não pude deixar de pensar que ela talvez estivesse exagerando, ou que fosse apenas mais uma daquelas lendas que circulam em hospitais antigos. Mas, de qualquer forma, passei a evitar ao máximo aquela sala. Sempre que precisava me aproximar, sentia uma energia estranha e um forte cheiro de vela vindo pelas frestas da porta fechada.